Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Werner Silveira e eu estou aqui para despertar o seu potencial através da arte, através da história da música. O tema da live de hoje, Papo que Toca, que eu quero a presença de todas as pessoas que quiserem estar presentes comigo. O tema da live de hoje, sensibilidade musical, é só para músico? É isso que nós vamos ver. É isso que nós vamos descobrir. Já tem algumas respostas. Foram dadas pelos meus alunos do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, que mandaram pelo WhatsApp. Temos aquele grupo bacana do WhatsApp dos alunos do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, uma interação maravilhosa entre eles. E quando eu mandei o convite da live de hoje, eu falei assim, me responda ao vivo, pede para participar da live. Então, uns são mais desinibidos, outros são mais inibidos, e alguns mandaram a resposta pelo WhatsApp. E aí eu tenho alguma coisa para ler aqui. Quero dar as boas-vindas para as pessoas que estão entrando aqui, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Sensibilidade musical é só para músico? Ha! Mais uma vez, meu nome é Werner Silveira. É um prazer receber vocês aqui. Eu sou músico da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Sou idealizador do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal. Sou diretor artístico e regente da Orquestra Ovo, que é a orquestra voluntária de Belo Horizonte. Sou professor palestrante convidado da Fundação Dom Cabral. Sou pai de 2 filhos incríveis. E nós vamos falar sobre música, sobre sensibilidade. Deixa eu diminuir um pouco mais essa luz, que ela está muito forte. Aí, o pessoal está dando boa noite. Aqui a Linda está dando boa noite, boa noite. Já quero saber o seguinte, eu preparei, olha, o que eu estou falando, né? O porquê que a sensibilidade musical é só para músico, né? Por que eu estou fazendo esse questionamento? Porque eu tenho uma questão que ela é muito comum quando as pessoas veem as propagandas do curso que eu faço, Arte e Desenvolvimento Pessoal, né? Fala, eu tenho muita vontade de fazer o seu curso, mas eu não entendo nada de música, eu não sei tocar um instrumento e tal. E é exatamente, eu bato nessa tecla, né? Porque não é essa questão. Sensibilidade, travou o Instagram, travou, vou falar de novo, porque essa frase foi importante. Sensibilidade e técnica são coisas diferentes, né? E aí, o que eu vejo, quando as pessoas tentam descrever qual que é esse problema delas, elas falam assim, eu vejo os músicos tocando, o violinista tocando de olho fechado, sentindo a música. Eu vejo os vídeos do Cláudio Abbado regendo, meu pai, por exemplo, entrou aqui, minha mãe, boa noite, papai e mamãe. Né? Meu pai ainda que vê os vídeos do Cláudio Abbado, fechando os olhos para poder reger a orquestra do Festival de Lucerna, uma maravilha e tal. E às vezes a pessoa quer isso, né? Eu quero sentir a música dessa maneira, eu quero perceber a música dessa maneira, mas assim, como se só fosse possível perceber a música dessa maneira, de uma maneira mais profunda, se a gente estiver nessa posição do solista, do maestro e tal. Gente, não tem nada a ver, é o que eu estou falando aqui, ó. Sensibilidade e técnica são coisas diferentes. Você imagina que tem um violinista que vai tocar com a gente, eu até coloquei a data do dia que ele vai tocar, é o Vadim Glusman. Ele vem tocar com a gente, se não me engano, em agosto, com a gente que eu falo com a Filarmônica, né? E ele é um cara que, assim, a presença dele tocando é muito impressionante. Em alguns momentos você vê, ele fecha o olho e toca, assim, e é de impressionar, realmente. Agora, é uma vida inteira dedicada ao instrumento, entendeu? Uma vida inteira dedicada ao instrumento. Quando a gente vê esses grandes músicos, esses grandes artistas, esses caras dedicam, assim, são muitas e muitas e muitas horas todo dia para poder chegar num nível desse. É um sacrifício enorme para poder chegar num nível desse, entendeu? Então, assim, agora, ele desenvolver essa sensibilidade, isso não está colado com o desenvolvimento da técnica. Essas coisas devem estar juntas, mas elas não precisam estar juntas. Se você não é um músico, mas se você é uma pessoa que gosta de apreciar a arte, você pode chegar nesse lugar tão profundamente quanto um artista, quanto um músico que toca super bem de olho fechado. Porque a sensibilidade humana, a sensibilidade, como eu estava agora aqui com os alunos da turma 5, né? Inclusive o Marcelo entrou aqui, obrigado, viu, Marcelo? Estava com os alunos agora da turma 5,
do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, a gente teve um encontro, gente, foi o segundo encontro da turma. Maravilhoso, acabou agora, 9 horas. Eu desliguei o computador e já vim para cá. Cada depoimento que eles me deram falando exatamente sobre isso, exatamente sobre assim, como eles estão desenvolvendo a sensibilidade deles, mesmo sem, como a Maria Lúcia falou, né, Marcela? Ela falou assim, quando ela cantava, quando ela era mais novinha, a mãe dela brincava com ela e perguntava se ela estava passando mal, se estava tudo certo. Ela falou assim, não, é porque você está gemendo aí, né? E ela era tentando cantar. Então, assim, ela fala que ela tem um ouvido muito ruim, que ela não consegue cantar nem nada, ela afasta as pessoas quando ela canta, mas ela está se desenvolvendo, né? Como apreciadora, como que ela está trazendo essa sensibilidade para a vida dela como professora. Ela falou uma coisa muito interessante, ela falou assim, eu não estou numa vida, né, eu estou num ponto da minha vida que eu não estou interessada mais assim, em diploma, certificado. Eu estou interessada em aprender, eu estou interessada em desenvolver, né, as minhas qualidades, as minhas sensibilidades. Então, é isso. Ela deu um resumo do que se trata essa live, né? Que assim, que a sensibilidade musical, ela não é só para o músico, ela não é só para o artista, ela é uma prerrogativa do desenvolvimento humano, você se desenvolver, né? Essa sensibilidade artística, essa sensibilidade musical. Então é isso aqui, olha, a gente assiste a músicos tocando de olhos fechados, sentindo profundamente a música e pensa, né? Eu gostaria de sentir a música dessa maneira, mas eu não sou capaz, porque eu não toco nenhum instrumento, eu não sei nada de música, né? Então, papo furado, balela, né? Como eu disse, sensibilidade e técnica são coisas diferentes, né? Você não precisa se tornar um músico para chegar nesse lugar do sentir. Mesmo porque, para chegar num nível desses, como eu falei aqui, é necessária a dedicação de uma vida inteira, né? E a gente, mesmo dedicando uma vida inteira, a gente ainda não consegue. Coloquei alguns exemplos aqui para poder falar. Mesmo dedicando a vida inteira, a gente não consegue, às vezes. Então, por exemplo, alguns anos atrás eu toquei um concerto, eu fui solista com a Filarmônica, né? Não é pouca coisa ser um solista com a Filarmônica. Eu fui um solista com a Filarmônica tocando um concerto para percussão difícil pra caramba, chamado, do Russell Peck, chamado The Glory and the Grandeur, um compositor muito bacana, americano, Russell Peck, e ele escreveu um concerto para trio de percussão e orquestra. Então eu e dois colegas da Filarmônica, o Daniel Lemos e o Sérgio Oloto, né, a gente tocou essa peça ainda na época do Palácio das Artes, depois na Sala Minas Gerais convidou a gente para poder fazer de novo essa obra. Gente, da primeira vez que eu toquei isso lá, eu acho que foi em 2011, 2012, não sei o quê, eu lembro que o concerto era em novembro. Foi de janeiro a novembro, assim, estudando muito. Estudando muito. Vocês acham que lá na hora que eu tava tocando um negócio difícil pra caramba, eu tava lá, nossa, curtindo a música? Não, eu tava assim, bicho, dando o melhor que eu tinha para tocar tudo certo, para ser muito legal, mas a última coisa que eu tava sentindo era o que a plateia estava sentindo. Nossa, extasiado com a música, porque é uma música muito empolgante. Essa, assim, todo mundo lá estatelado ouvindo a música. E eu, assim, entendeu? Dando o melhor que eu tinha para poder dar ali. E tenso, né? E nervoso, e ligadaço. Então, são coisas diferentes. É muito admirável isso, né? É legal. A pessoa fala, nossa, que concerto, Werner, você tocou demais e tal, cara. Daniel, Sérgio, foi incrível. Pá, foi incrível mesmo, principalmente na Sala Minas Gerais. Foi muito bacana o concerto. Mas o que a gente está passando ali no palco é diferente. Então, quer dizer, um solista desse que ele vive de solista, um Vadim Guzman, que eu estou citando ele aqui agora, é um cara que já está mais acostumado, é um cara que tem um outro nível, está num outro patamar, mas assim, ainda assim, é uma dedicação de uma vida, né? E isso não está colado, não é a única possibilidade que você tem para desenvolver essa. Não, existem outros caminhos. Existem outros caminhos. Quais são os outros caminhos? Esse unir do conhecimento, né? Unir o conhecimento à apreciação. É você saber um pouquinho da história de Beethoven, você saber um pouquinho da história de Tchaikovsky e escutar Beethoven, para poder tentar absorver o máximo daquela obra ali, ter uma contextualização e fazer esse entrelaçamento dos conhecimentos, entrelaçamento da sensibilidade. Eu acho que a grande parada é essa aí. Boa noite, José Otávio. Você já me pediu uma solicitação para poder entrar na live ao vivo. Eu acho que é isso mesmo. Você quer entrar ao vivo na live comigo? Eu só estou fazendo essa breve introdução e já já eu quero a participação de vocês,
para vocês me responderem essa pergunta. Sensibilidade musical é só para músico? Né? O outro exemplo que eu quero dar ali, além desse concerto do Russell Peck, né, que eu solhei com a Filarmônica, para poder mostrar que são coisas diferentes aí, que a gente está falando desse assunto, a Ovo, por exemplo. Eu tive a oportunidade de fazer 2 concertos com a Ovo, né? Foram 2 concertos mesmo, com a abertura, concerto, que foi o primeiro, né? Foi a fantasia para violino de Beethoven, depois a Quinta Sinfonia, pam, 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 né? E em 2020, pelas razões pandêmicas, a orquestra um pouco mais reduzida, eu não queria fazer um repertório onde tivesse muitos músicos tocando ao mesmo tempo, pela questão do distanciamento, então a gente fez um quarteto de cordas de Beethoven e depois a Sexta Sinfonia. Essa oportunidade que eu tive de reger a Ovo nesses 2 concertos, que foram 2 grandes concertos, é outra coisa. Enquanto eu estava estudando a música, eu estudava a música, eu estudei muito a partitura dessas músicas, né? Eu ouvi muitas gravações que eu tinha como boas referências para poder me ajudar a chegar naquela interpretação que eu queria. Então, assim, eu estudava muitas músicas e quando eu regia a partitura e cantava na minha cabeça, eu conseguia gravar, meu filho, pelo amor de Deus. Então, quando eu estava estudando a partitura e regendo ali, eu fechava os olhos, porque boa parte da música estava de cor. Eu acho que eu não regi de cor por um pouco de insegurança, né? Eu sou um projeto de maestro, né? Não posso falar que eu sou um maestro assim, né? Sou um projeto de maestro, estou estudando. Mas assim, então, ali eu né, fechava os olhos, imaginava eu regendo na hora e tal. Isso é uma coisa. Agora, quando você chega para reger, você tem uma orquestra para poder reger, é outra coisa. Quer dizer, é uma orquestra de jovens talentosíssimos, mas que são estudantes ainda. Então, a minha percepção, eu tinha que estar 150% ligado. 150% ligado, né? Toda a emoção que eu achei que eu ia sentir na hora, eu até brinquei com os meninos no ensaio geral, eu falei assim, olha, eu estou muito emocionado, né? Já dei entrevista hoje de manhã para jornal e tal. Então, assim, se chegar na hora, no final do concerto, eu começar a chorar, eu vou chorar e vocês continuam tocando, entendeu? Porque, assim, eu estava muito emocionado nos 2 dias. Nos 2 dias que eu digo, nos 2 concertos. No concerto de dezembro, por exemplo, porque tem uma questão didática por trás, onde eu falo, eu coloco imagens, né? Coloco imagens projetadas, então eu dou essa contextualização, falo umas coisas interessantes. Vocês podem verificar isso no canal do YouTube da Orquestra Ovo, é só colocar Orquestra Ovo, canal YouTube, aí no seu Google, né? E vocês vão achar lá o canal do YouTube da Ovo. Então vocês vão ver como são os concertos da orquestra, né? Tem toda essa preparação, tem imagem, tem história da música, tem isso tudo, né? E aí a gente toca a obra. E quando eu comecei a falar do concerto de dezembro de 2020, onde teve a Sexta Sinfonia, eu engasguei, pedi desculpa, fiquei muito emocionado. Mas na hora de reger, gente, é tanta coisa acontecendo, é um instrumento, eu não vou falar um instrumento específico, porque eu posso estar falando mentira, né? Eu estou dando só exemplo. Tá? É um instrumento que às vezes está um pouquinho para trás e você faz um gesto tentando trazer ele um pouco para frente. É um naipe que entra muito forte e você tem que controlar aquilo dali que é muito diferente da sensação de quem está ouvindo, da sensação da plateia. A plateia pode estar extasiada ali, mas o músico, o maestro, está... A não ser que seja essas orquestras, como a gente vê aí, o Cláudio Abbado regendo a orquestra do Festival de Lucerna, pô, aí tudo bem. Ou, por exemplo, quando a Filarmônica fez a Segunda Sinfonia de Mahler, foi um chororô danado, cara. Assim, Mequette se emocionou, os músicos se emocionaram, todo mundo se emocionou assim, no palco, mas ainda assim não podemos se entregar a essa emoção. Por quê? Porque tinha que tocar. E tinha que tocar bem, nota afinada, tudo no lugar. Então entendem que isso é diferente? Quando a pessoa fala que ela queria sentir, porque ela vê o músico tal, ela está confundindo o seguinte, ela está confundindo o ofício do músico com o que ele desperta em nós. Então, assim, quando a gente aprecia a arte e a gente se estapela de tanta beleza, é uma coisa. Mas isso é diferente desse ofício do artista. Beethoven tinha uma rotina de estudo de 12, 14 horas diárias. Ele acordava, gente, ele tomava o café já em cima do piano, compondo. E aí ele desmanchava, ele desenvolvia o tema, ele rasgava o papel e colocava de novo Brahms. A quantidade de música que Brahms rasgou
antes de escrever a sua primeira sinfonia, você imagina, Brahms jogou um monte de coisa dele fora. Quando ele não estava satisfeito, ele jogava fora e escrevia de novo. Entendeu? Quando você escuta a sinfonia de Brahms, você derrete de beleza. Mas isso é diferente do ofício. Por isso que as pessoas confundem. Por isso que as pessoas confundem. Mais uma vez, eu já falei 5 vezes, vou falar a sexta. Sensibilidade e técnica são coisas diferentes. A Luciana Blanc está falando aqui. Eu penso que para sermos seres sensíveis a qualquer arte é necessário estar aberto ao novo, atento a novos sentimentos e não julgar seus sentimentos, simplesmente sentir. Luciana Blanc, você conquistou ainda mais o meu coração com esse seu comentário. Olha aqui o que eu escrevi, Lu. Era para deixar no final da live, mas eu não vou deixar no final da live, eu vou falar agora. Eu vou ler de novo o que a Lu falou. Eu penso que para sermos seres sensíveis a qualquer arte, é necessário estar aberto ao novo, atento a novos sentimentos e não julgar seu sentimento, simplesmente sentir. Olha aqui o que eu falei. Eu tenho que achar agora. Eu coloquei assim, pensando em dicas para dar para vocês, né? Mas como que a gente pode chegar nesse lugar, então? Olha o que eu coloquei, olha, efeito tartaruga. Começar daquilo que você gosta. Para você conhecer o novo sem ter nenhuma referência pode ser difícil. Então, assim, começa daquilo que você gosta. Ciclano te tocou, fulano te tocou, começa por ele. Depois, o que eu coloquei, Lu? Expandir e relacionar os sentimentos de forma livre, sem julgamento. Relacionar as obras com pessoa. Cara, escutei uma música que é a cara da Lu. Ou então, né? Vi um quadro, bicho, que pensei demais no fulano. Não sei porquê. Achei que tem a ver com ele. Então, relacionar obras com pessoas, objetos, lembranças. Lu, sem medo de ser feliz. É exercício do pensamento livre, inspirado nessas sensações. Quando a gente estimula esse pensamento livre, inspirado nas sensações, isso é, na prática, unir o conhecimento e a sensibilidade. É isso que eu quero. É isso que eu quero levar para as pessoas no curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, né? E, Lu, que você falou aí, assim, exatamente o ponto, né? Não julgar esse sentimento, simplesmente sentir. Deixar fluir essas sensações todas, né? Existe esse caminho, eu acho que o caminho é esse. O caminho é a gente não se colocar num mundo diferente do mundo do artista, que o artista tem essa alma diferente. Não. O artista rala para encardir, entendeu? Eu ia falar um palavrão, mas a minha mamãe me chamou a atenção na última live, você falou aquele palavrão de novo. Eu falei, então agora eu estou usando para encardir, né? Estuda para encardir, rala para encardir, entendeu? E aí a gente confunde essas coisas todas. Muito bem, já fiz a introdução ao assunto da live Papo que Toca, já mostrei para vocês aqui a minha percepção sobre a sensibilidade musical é só para músico. Quero ler aqui a resposta do meu querido pai, né, em relação à pergunta, sensibilidade musical é só para músico? Olha a resposta dele. Não! Basta que a pessoa esteja viva, que tenha alma e sentimentos para que esteja sensível ao belo, ao prazer. E é lógico, a música. Ha! Resposta de Nilo Silveira. E aí o Elvésio, que também foi aluno do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, também está nesse grupo de WhatsApp, né? Ele responde assim, minha resposta a essa pergunta é um sonoro não. Aí ele continua, já está comprovado que música é até para quem ainda não nasceu, ainda está dentro do útero da mamãe. É exatamente isso, gente. Eu me lembro da Olivia, quer dizer, eu grávido, eu e a Ana Paula grávidos da Olivia, a nossa filha que vai completar agora em julho, 21 anos de idade. Eu lembro, gente, que eu colocava La Mer do Debussy nesse fone de ouvido aqui, que ele ficou um tempo estragado, mas eu consegui consertar. É um fone de ouvido muito bom. Olha, gente, esse fone de ouvido eu ganhei. Minha mãe, quando ela viajou com meu pai para o Japão, eles trouxeram, ou ela só, foi, não lembro, com um coral que ela cantava lá na Venezuela, eu acho. Ela trouxe do Japão. E com esse fone de ouvido colocava no barrigão da Ana Paula assim, ó, para escutar La Mer, para escutar a Catedral Submersa. É isso. Tem certeza que a Olivia ouvia.
Teve um concerto do grupo de percussão da UFMG, do qual eu fiz parte, né, quando eu estudei na UFMG, obviamente. Uma obra de um compositor daqui, que é conterrâneo meu de Patinga, o Guilherme Antônio. E o Guilherme, um grande compositor, ele escreveu uma obra que foi estreada pelo grupo de percussão que se chamava Vertigem. Uma música muito doida. E realmente é uma música assim, cara, se você fechar o olho e escutar a música, você tem uma labirintite, entendeu? Dá uma vertigem mesmo. A Olivia estava grávida, a Olivia estava grávida, a Ana Paula estava grávida né, da Olivia. E com o barrigão já de uns 8 meses, assim. E aí, 7, 8 meses. E aí foi a estreia da música, ela foi assistir o concerto. Ela falou que a Olivia estava quietinha. Cara, quando começou a música do Gui, Vertigem, quando começou, ela começou a mexer, chutar. A Ana Paula falou assim, cara, ela deve ter dado umas 3 cambalhotas lá dentro. Acabou a música, ela quietou. Acabou a música, ela ficou quietinha de novo. Então, quer dizer, exatamente o que o Elvésio falou. Né? Lendo de novo a resposta do Elvésio para a pergunta: sensibilidade musical só para música? Resposta dele: minha resposta a essa pergunta é um sonoro não. Já está comprovado que música, até para quem ainda não nasceu, ainda está dentro do útero da mamãe. É isso aí. Vamos ver então se o José Otávio ainda está aqui. Não, não está aqui. Talvez ele tenha pedido para participar da live. Talvez ele tenha se enganado. Eu quero saber agora, então, quem quer responder essa pergunta ao vivo. Aqui, ó, mas creio, a Linda está falando, mas creio que a gente desenvolve a sensibilidade, o que implica também num processo de educação, exatamente isso, uma educação holística, uma educação dinâmica. Na verdade, Linda, a educação formal que a gente tem, para mim, ela tinha que estar pautada nisso. Ela tinha que estar pautada nesse desenvolvimento do conhecimento de mãos dadas com a sensibilidade. De mãos dadas. O segredo da educação, para mim, está aí. No primeiro concerto da Ovo, nós tocamos uma abertura de Beethoven chamada Egmont, que fala da história do Conde Egmont, que foi braço direito de Guilherme de Orange. Guilherme de Orange foi um libertador, né, um grande líder ali dos Países Baixos, né? Essa história, Goethe escreveu essa história, Beethoven fez a dela, e foi um mártir, né? Conde Egmont, no momento que ele morre, é que se começa uma insurreição popular ali e que vai dar, né, vai chegar ali na independência da Holanda, na independência dos Países Baixos do Império Espanhol. Então, é o que a gente chama da Guerra dos 80 anos. Né? Então, quando a gente tem, sabe um pouco desse conhecimento, da história, desse processo, e Goethe fez essa peça para poder falar da vida do Conde Egmont, e Beethoven faz a música. Cara, quando a gente escuta a música, a gente apreende essa história de uma outra maneira. A gente nunca mais esquece do que foi a Guerra dos 80 anos, entendeu? A gente passa a sentir, perceber aquela história de uma maneira diferente. Então, exatamente isso. Creio que a gente desenvolve a sensibilidade, o que implica também num processo de educação. Né? O processo de educação eficiente, para mim, é esse, quando a sensibilidade e o conhecimento dão as mãos. O problema é que a gente vive ainda nessa sociedade onde se valoriza demais o pensamento científico, o raciocínio lógico, em detrimento da sensibilidade. Né? Se pensa muito ou uma coisa ou outra. Para mim é uma coisa e a outra coisa. Elas não são excludentes. Assim como eu falei, e falo pela 7ª vez, que sensibilidade e técnica são coisas diferentes. Elas não precisam estar coladas. E, ao mesmo tempo, elas não são excludentes. Né? Você pode desenvolver essa sensibilidade sem a técnica do instrumento, sem saber tocar um instrumento. E você pode desenvolver a sensibilidade tocando e sabendo tocar um instrumento. Eu conheço muitos músicos que só têm a técnica, mas que não têm esse desenvolvimento do ouvir. Que toca como um operário ali, que chega lá, faz o Tempos Modernos lá do Chaplin, né? Aquele filme, Tempos Modernos, é isso. O cara fica lá só batendo prego, só batendo prego. Tem muito músico que é assim. Chega, toca 1.500 notas da sinfonia, acabou o ensaio, guardou o instrumento, guardou lá no escaninho, vai embora para casa e só quer saber daquilo no dia seguinte. Então tem de tudo, mas a joia para mim é quando a gente junta as coisas. Ninguém vai pedir para participar ao vivo. Ó, José Otávio, quando você delimita que o seu trabalho e a emoção estão mais próximos? Ó, boa pergunta, hein?
Ó, meu pai aqui. Suas lives são fontes de novos conhecimentos, reflexões. Parabéns, Werner. Parabéns, Nilo. Obrigado, Nilo. Então vamos lá, José Otávio. Quando você delimita que o seu trabalho e a emoção estão mais próximos, bom, o meu trabalho ele tem essa prerrogativa de trabalhar com o sentimento e com a emoção. Quando você, por exemplo, você está fazendo uma consulta e às vezes é uma coisa mais técnica, é claro que você também, os médicos também trabalham, óbvio, a questão do emocional, a questão da emoção, mas às vezes ela é uma coisa mais técnica, às vezes não, mas tem muitos médicos, né, que você chega 5, 10 minutos, tô com dor aqui, apertou, não sei o que, você vai tomar aquilo, você vai fazer tal coisa, é mais ou menos assim, né? Então, assim, ou um engenheiro, tô vendo meu pai aqui, né? Ele é metalúrgico, então ele ia avaliar lá uma reforma de alto forno, então ele vai ver o nome dos negócios, mas o que que tá, qual que o material que vai entrar, vai fazer o planejamento para como que vai ser feita essa reforma do alto forno, como que vai ser estruturado, como é que planeja tudo. Quer dizer, quando eu vou estudar uma música e vou tocar uma sinfonia de Tchaikovsky, esse meu ofício está muito mais próximo de uma emoção do que, às vezes, um trabalho do engenheiro, ou um trabalho do médico, ou um outro trabalho que não seja dentro da arte. Né? Mas, eu não sei isso, mas eu não sei se eu estou sabendo responder essa sua pergunta, se eu estou entendendo direito para poder responder. Mas, por exemplo, quando eu estou muito preparado para poder tocar, eu chego muito preparado e tenho um conhecimento já daquele repertório, daquela música, eu consigo me entregar mais. Eu tive uma vez que eu estava conversando com um maestro que ele falava que ele não entendia os maestros que regiam de cor. Eu não entendo porque você é de cor. Para mim é o contrário, né? Eu tenho uma posição diferente, porque eu sempre gostei de tocar mais de cor do que lendo a partitura. Que é como se eu tivesse lendo a partitura, fosse uma distração para que ela me entregue, um ruído para que ela me entregue. Então, por exemplo, eu tocava num grupo de jazz e às vezes nos grupos de jazz, muitos músicos que vão pegar a música ali e colocam o real book para poder ler, então eles vão tocar lendo. Então o cara vai tocar lendo aquilo dali e tal. Mas depois que você aprende aquela música, eu não gosto de tocar lendo, eu gosto de tocar de cor. Porque se eu estou tocando de cor, eu estou completamente entregue àquilo dali. E principalmente se eu não tenho que estar fazendo muito exercício para poder lembrar do que eu estou tocando. Lembrar a partitura. Uma coisa é ter a cabeça na partitura, outra coisa é ter a partitura na cabeça. São coisas diferentes. Então, se eu tenho segurança e eu estou com a partitura na cabeça e no corpo, eu consigo me entregar e consigo estar mais aberto à emoção. E a emoção ela vai ajudar naquela execução até um determinado momento. Porque se eu me emocionar demais, aí eu já vou perder um pouco daquilo dali. Eu vou chorar, eu não vou conseguir reger direito. Eu vou ter que parar porque eu vou estar chorando. Eu vou esquecer de dar uma entrada, porque a emoção, ela ultrapassou o limite dela. Então, enquanto artista, no ofício do artista, o foco é que a emoção está, que o despertar e o desaflorar e o se maravilhar com aquilo dali, o foco deve estar na plateia. Então, eu assistindo a ovo e eu tô lá regendo, preocupado com o balanço da orquestra e não podendo me entregar demais, porque é porque eu quero que seja a melhor experiência para você. Ali eu sou o cara que está realizando, junto com outras 50 pessoas que estão realizando comigo. E que estão todas elas dedicadas a transformar positivamente a vida de quem está nos ouvindo. Entendeu? Então, assim, a arte, o ofício dela e essa sensibilidade, essa emoção, elas estão. É uma coisa intrínseca, né? É uma coisa que está dentro da outra. Mas a gente tem que dar esse limite. A gente tem que delimitar. Porque se ela vem com força demais, a gente trava, a gente não consegue seguir. Né? Porque você vai. É como se você tivesse
Se eu estou muito emocionado regendo e eu perco o controle e começo a chorar e vou parar de reger por causa disso, a orquestra vai continuar tocando. Mas isso vai criar uma tensão na orquestra. Tipo assim, o que vai acontecer agora? E quando chegar naquele ralentando lá, como é que nós vamos fazer? E quando chegar naquela mudança de andamento, a gente nunca ensaiou sem o maestro, né? Como que isso vai acontecer sem ele? Isso cria uma instabilidade. Depois você me fala aí se eu respondi essa pergunta, por favor. Eu já tenho pessoas pedindo para participar da live. Duas. Jober Oliveira. Agora. Ah, não. Foi pergunta. Eu achei que você estava pedindo para participar da live, Jober. Ó, então vamos ler os comentários aqui. Ó, Marcelo falou aqui, ó, a Cláudia, quando você faz com carinho, envolvimento, com empatia. Isso, também. Marcelo, permitir que as sensações provocadas pela experiência artística cruzem as fronteiras da lógica e da razão. Permitir ser afetado, modificado ou arrebatado pela emoção que satisfaz. Perfeito. Perfeito. A Cláudia falou perfeito, Marcelo, aí, ó. Hoje, a babá de minha netinha cantava a música da Chapeuzinho quando uma senhora perguntou a ela onde estava a criança e ao que ela respondeu. Aí não continuou. Não continuou o comentário aqui. Isa, depois coloca o comentário. Mas tem duas coisas que o Jober falou aqui, ó. Jober, sou tímido, que história é essa, Jober? No canto, assimilar o personagem interfere na performance às vezes, claro, né? Interfere, claro que interfere. Ô, Jober, eu tenho um caso para contar sobre isso. Olha, no canto, assimilar o personagem interfere na performance às vezes. Para mim, isso interfere muito, porque assim, é óbvio, né, gente? Você vai cantar uma ópera, isso é demais, mas você vai cantar qualquer outra coisa e que tem uma história que você se coloca nesse papel ali, personagem, que eu acabei de esquecer, mas eu vou lembrar ele rapidamente. Você se colocar no papel. Gente, eu estava com o caso na ponta da língua, mas eu me esqueci. Peço desculpas. Deixa eu ler a pergunta de novo do Jober, exatamente com a fotinho do jeito que estava, para ver se eu me lembro. Não lembrei. Quase lembrei, mas não lembrei. Pessoal, então é isso aí. Ninguém quis participar dessa minha live. A live Papo que Toca é uma live que fundamentalmente tem que ter a presença das pessoas participando, conversando, fazendo perguntas, e ninguém quis participar. Então eu só vou continuar aqui, né? Porque o que eu acho que poderia ser uma dica, o que eu acho que poderia ser uma maneira da gente chegar nesse ponto sem precisar ficar preocupado com essa pergunta, né? Que sensibilidade musical só para músico. Então, que existe esse outro caminho para a gente desenvolver essa e prazerosa, né? Deleitante da arte. Esse caminho está em aliar o conhecimento e a sensibilidade. Também é um treino, é um caminho a ser percorrido isso. Não é da noite para o dia que acontece, né? Exige presença, exige atenção, exige entrega, existe, gente, a delícia da descoberta. A delícia da descoberta. Por isso que eu falei anteriormente que é a seguinte, que a gente tem que buscar, a gente tem que chegar de onde nos toca. Então, assim, mas eu não estou muito acostumado com música clássica. Pô, mas eu adoro Bolero de Ravel. Cara, então vai escutar Bolero de Ravel de novo, na íntegra. Lê um pouquinho sobre a história de vida do Ravel. E a partir do Ravel, a partir do Bolero, você vai puxando uma abinha para ali, entendeu? Do Ravel você vai conhecer Daphnis e Chloé também, porque quando você colocou lá no YouTube, apareceu Daphnis e Chloé. O que é Daphnis e Chloé? E escuta, você vai ficar maravilhado. Aí do Daphnis e Chloé vai puxar para o Debussy, você vai conhecer Debussy. Então, quando a gente começa de algo que a gente é apaixonado, que a gente acha que é aquela coisa assim, quando começa dali, a gente começa a puxar ali o entrelaçamento do rizoma. Eu montei o curso Arte e Desenvolvimento Pessoal exatamente desse jeito. Eu pensei assim, cara, qual que vai ser a primeira aula do curso? A primeira aula do curso, bicho, tem que ser Beethoven. Tem que ser Beethoven, não tem jeito. É um cara para mim. Então a primeira aula do curso, cara, é sobre Beethoven. E a partir dali o conhecimento vai expandindo, porque é o que me toca mais profundamente, né? A gente tem que começar dessa maneira. Cada um tem a sua história, cada um vai fazer da sua maneira, do seu jeito. Olha o que a Isa, sim,
Ela entende tudo. Ah, sim, ela entende tudo, está me observando. É a música que a torna cada vez mais. Olha aí. Ah, agora eu entendi seu comentário. Agora eu entendi seu comentário. Perguntou, né, onde estava a criança e o que ela respondeu. Sim, ela entende tudo. Está observando, é a música que a torna mais calma cada vez mais. A música tem esse papel, a música tem esse lugar, né, de entrar por poros, que não são esses poros só aqui da nossa massa encefálica, das sinapses cerebrais, entendeu? A música ela entra realmente no corpo todo, ela não passa é, por esse raciocínio lógico, passa também, mas ela passa por outros lugares, tá? Pessoal, é isso aí. Agradeço demais a presença de vocês no chat, mas eu quero puxar a orelha de todos que estão me assistindo. A live O Papo que Toca, ela foi criada justamente para ter o olho no olho aqui, a pessoa pedir para participar e a pessoa entra e a gente troca experiência, ela dá o depoimento dela, tá? E eu continuo sem lembrar do caso que eu queria contar aqui do Jober. Se eu lembrar, eu vou deixar anotado e no próxima live Papo que Toca eu conto o caso, tá bom? Pessoal, agradeço demais. Deixo aqui o meu abraço apertado, afetuoso em cada um de vocês.